Petrobras muda a política de preços e baixa o valor do diesel e da gasolina em quase 13%. Regras de ajuste fiscal mantêm Bolsa Família entre os itens que têm que respeitar limites. Ex-presidente Jair Bolsonaro fala sobre cartão de vacinação e atos de 8 de janeiro em depoimento à Polícia Federal. Avança na Câmara projeto que anistia gastos irregulares dos partidos políticos. Paciente é obrigado a brigar na justiça para que o Estado pague remédio que custa mais de R$50 mil a dose. Ucrânia derruba mísseis supersônicos de última geração da Rússia. ONU diz ser possível acabar em 17 anos com 80% da poluição causada pelos plásticos nos oceanos. E enquanto as providências não chegam, não faltam os garis, que comemoram mais um dia, sempre dispostos a cuidar do nosso planeta. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Petrobras não vai mais acompanhar o mercado internacional para definir o preço dos combustíveis. A medida que já era esperada foi confirmada hoje pela direção da estatal. O governo do ex-presidente Michel Temer decidiu em 2016 que os preços da gasolina, do óleo diesel e até o gás de cozinha deveriam seguir as cotações do dólar e todos os movimentos que acontecem no exterior com a baixa ou alta na produção. Mas desde a campanha para as eleições, o presidente Lula dizia que era preciso abrasileirar os preços. Foi o que aconteceu. A partir de agora, o dólar não deverá entrar na conta. E como os críticos sempre disseram que a chamada política PPI, de paridade de preço de importação, que vigorava até hoje, penalizava o consumidor, a Petrobras fez para começar uma redução nos preços. A partir de amanhã, a gasolina vendida nas distribuidoras vai cair quase 13%, o que dá 40 centavos por litro. O diesel também vai ficar quase 13% mais barato, o que deverá resultar em 44 centavos a menos a cada litro. Para o gás de cozinha, a redução será maior, de mais de 21%, o que deverá deixar o preço do botijão de 13 quilos R$ 9,00 mais barato. Mas a própria Petrobras faz questão de reafirmar que os preços repassados às distribuidoras nem sempre chegam logo ao consumidor. Esses valores não são controlados diretamente pelo governo. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, garantiu que o governo não interferiu nesta nova estratégia da empresa. Para o consumidor, a expectativa é que, pelo menos por enquanto, a situação fique melhor. A política de preços agora será baseada em duas referências. A primeira é custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação. Segundo esse economista, isso significa dizer que a Petrobras levará em consideração a realidade do mercado regional na hora de definir os valores. Então, ele quer regionalizar e eu acredito que entendendo a formação do custo, regional e em razão também da oferta e demanda ali regional, abandonando uma linha direta com a paridade internacional. O outro fator determinante citado pela estatal será o valor marginal para a Petrobras. O economista diz que isso significa que a Petrobras vai manter uma margem mínima de lucro. E aí, no caso, ele quer preservar as margens para que a empresa não tenha prejuízos, né? E vamos ver se, na prática, isso é possível. Com a nova estratégia, a Petrobras afirma que não há previsão de aumentos frequentes e que o consumidor estará menos exposto às oscilações do mercado. E mesmo com essa política da paridade internacional ainda em vigor, os preços dos combustíveis têm apresentado queda no último ano. Para a gente ter uma ideia, em maio de 2022, o preço médio do litro da gasolina estava em R$ 7,30. Agora, um ano depois, esse valor está em R$ 5,49, ou seja, R$ 1,81 mais barato, ou 23,4%. Mas e agora? Esse novo modelo vai ser bom
ou ruim para o consumidor. Eu vejo que o objetivo, e eu acho que o consumidor vai perceber uma menor oscilação nos preços, tá? E no curto prazo, quer dizer, a cada janela de curto prazo, você vai ter uma sensação de maior estabilidade, de tal sorte que você possa se programar. O presidente do Sincopetro, o Sindicato dos Proprietários dos Postos de Gasolina de São Paulo, também acredita que haverá queda de preços nas bombas. Deve trazer algum benefício. Por que eu digo isso? Porque a Petrobras fazia os seus preços só com o mercado internacional. E a partir de agora ela começa a usar dados do mercado nacional também. Isso deve dar uma queda no preço, sim. E entre os consumidores, a expectativa por melhores preços também é grande. Afinal, a gasolina é o combustível preferido dos motoristas. Eu usaria a gasolina direto se abaixasse o preço. O preço pesa muito no nosso bolso, né? Acaba devastando tudo, né? Complicando tudo. Tenho certeza que vai melhorar. Certeza absoluta que vai melhorar. Porque não adianta, eu estou no Brasil, não posso ficar dependendo de dolarização de tudo. Entendeu? Então eu fico atrelado ao câmbio, então oscila. Você vai hoje abastecer, você paga R$ 3,99 aqui, amanhã você vem a R$ 4,39, no outro dia baixa. Então assim, você oscila muito no preço, né? E tirando essa dolarização, eu acredito que a gente vai ter um preço mais linear, vai ser mais tranquilo, vai melhorar. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu mais um depoimento à Polícia Federal em Brasília. Dessa vez, ele falou sobre o que se diz respeito ao inquérito que investiga um suposto esquema de adulteração de cartões de vacinação. A investigação tem como foco uma possível adulteração de cartões de vacinação que teria beneficiado o próprio Bolsonaro, a filha dele, além de um ex-ajudante do ex-presidente Mauro Cid e familiares desse auxiliar. A ideia da PF de ouvir Bolsonaro é tentar entender se ele tinha conhecimento do esquema e se partiu dele a ordem de acesso ao sistema do Ministério da Saúde. O ex-presidente chegou à sede da Polícia Federal por volta da 1h30 da tarde para prestar o depoimento. Até o momento, as investigações apontam que o grupo incluiu dados falsos sobre vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde em dezembro do ano passado. Com isso, os suspeitos conseguiram emitir os certificados de vacinação para bular restrições sanitárias. Durante suas falas aos agentes federais, Bolsonaro disse que nunca determinou e nem soube da inserção de dados falsos no sistema Conect SUS. O ex-presidente disse ainda que nem teria razão de fazer isso. Ainda foi perguntado se ele tinha conhecimento do esquema, o que foi negado por ele. No dia 3 de maio, a PF fez buscas na casa do ex-presidente em Brasília, na tentativa de encontrar provas de envolvimento dele no esquema. Na operação, o celular de Bolsonaro foi apreendido. Naquele dia, após as buscas, Bolsonaro falou à imprensa e reafirmou que não se vacinou contra a Covid e disse que não houve adulteração nos dados do cartão dele e da filha Laura. Este é o terceiro depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal desde março, quando o ex-presidente retornou dos Estados Unidos, para onde viajou em dezembro de 2022. Bolsonaro foi ouvido em inquéritos que investigam o caso das joias apreendidas pela Receita Federal e na investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro. O deputado federal do Podemos do Paraná, Deltan Dallagnol, teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. O TSE indeferiu o registro de candidatura do parlamentar por decisão unânime. Todos os ministros seguiram a posição do relator, ministro Benedito Gonçalves, que considerou que Deltan pediu exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição administrativa que poderia torná-lo inelegível. Pela sentença, os votos recebidos por Deltan serão destinados ao seu partido. A decisão deve ser cumprida imediatamente. Deltan ainda poderá apresentar recurso ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal, mas já sem o mandato.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que concede anistia a partidos políticos que não cumpriram a cota de sexo e raça prevista na lei eleitoral nas eleições de 2022. O texto foi aprovado com 45 votos a favor e 10 contra. Da oposição ao governo, partidos se uniram para aprovar a proposta de emenda à Constituição da anistia que isenta legendas e políticos que cometeram crimes eleitorais de 2015 a 2022. A PEC permite ainda que empresas paguem dívidas dos partidos contraídas até agosto de 2015, ano em que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a doação de pessoas jurídicas. Punições passíveis de multa, como propaganda irregular ou abusiva em campanhas, assim como o descumprimento da cota de gênero e raça nos pleitos, serão anulados caso a proposta seja sancionada e incorporada à Constituição. A PEC avançou na Câmara mesmo com a forte pressão que parte de mais de 50 membros do próprio Conselho de Lula e a mobilização de organizações da sociedade civil que atuam no campo do combate à corrupção, do direito eleitoral e da participação política de mulheres e negros, que enviaram mais de uma carta aos deputados. Na próxima fase, o mérito passará por avaliação de uma comissão especial antes da proposta ir ao plenário. Caso a proposta vá ao Senado e seja aprovada, será a quarta anistia autoconcedida pelos partidos em 30 anos. Assinaram o requerimento da PEC tanto o líder do governo, José Guimarães do PT do Ceará, como o da oposição Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. A destinação de no mínimo 30% dos recursos para candidatas femininas foi decidido em 2018 pelo STF. 2 anos depois, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu sobre a divisão proporcional de dinheiro do fundo eleitoral e do tempo de propaganda no rádio e na TV entre candidatos negros e brancos de cada sigla. Na época, foi promulgado que a decisão passaria a valer a partir de 2022. Somados os valores de restituição ao erário por irregularidades na conta partidária entre 2015 e 2017, o PT terá que devolver pouco mais de 23 milhões de reais. O PL terá que enviar 4 milhões e 700 mil reais. A Justiça Eleitoral tem o prazo de até 5 anos para julgar as contas das legendas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de inquérito contra o Google e Telegram por propaganda abusiva contra o PL das fake news. O ministro deu à Polícia Federal um prazo inicial de 60 dias para a investigação e determinou a preservação e perícia das mensagens da campanha, identificação e depoimentos dos investigados. O pedido ocorreu depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, acionou a Procuradoria-Geral da República com uma notícia-crime, afirmando que as duas empresas têm realizado contundente e abusiva ação contra a aprovação do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. E a seguir, regras de ajuste fiscal mantém Bolsa Família entre os itens que têm que respeitar limites. E ainda, os condomínios que mais parecem cidades do futuro ganham espaço cada vez maior no Brasil. O novo texto da proposta que cria novas regras fiscais para o governo federal foi detalhado hoje pelo relator Cláudio Cajado. Ele disse que ainda essa semana o plenário da Câmara começará a discutir o assunto. E ao contrário do que o presidente Lula queria, o Bolsa Família não ficará de fora das regras para cumprir limites. A previsão inicial é que a Câmara dos Deputados vote o relatório do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, na quarta-feira da semana que vem. Mas antes, os deputados precisam aprovar um requerimento de urgência para que a proposta seja discutida direto em plenário, sem precisar passar pelas comissões. A expectativa é que a votação deste requerimento de urgência seja realizada nesta quarta-feira. O relator, deputado Cláudio Cajado, disse nesta terça que este calendário foi acertado com o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, e com os líderes partidários. Para Cláudio Cajado, mesmo com a aprovação da urgência, é necessário dar um tempo para que os deputados tomem ciência dos novos termos incluídos por ele
na proposta das novas regras fiscais. O substitutivo do projeto, que cria o novo marco fiscal, propõe alterações no texto enviado pelo governo federal e inclui gatilhos de bloqueio orçamentário e de responsabilização administrativa para o gestor do executivo em caso de descumprimento das metas estabelecidas. Se o governo não cumprir a meta de arrecadação e controle de despesas primárias, no ano seguinte terá que limitar as despesas não obrigatórias e não poderá realizar concursos públicos. Os gastos com reajuste do salário mínimo acima da inflação ficaram fora das novas regras. Significa que mesmo se o desempenho das contas do governo no ano anterior ficar fora do esperado, o salário mínimo seguirá com as regras próprias. Mas, como os benefícios terão que seguir a lei de responsabilidade fiscal, o Bolsa Família não escapou, como era pedido do presidente Lula. O relator da nova regra fiscal, Cláudio Cajado, disse que, antes de apresentar o parecer, teve intensas conversas com parlamentares de diversas linhas e buscou acolher, na medida do possível, amplas sugestões para evitar novas alterações no texto. Ele afirmou, durante entrevista coletiva nesta terça-feira na Câmara dos Deputados, que espera que o texto passe pelo plenário sem emendas e seja sancionado pelo presidente sem vetos. Quem avaliar o texto, quem for da direita, pode não dizer que ficou perfeito, mas também não ficou ruim. Da esquerda, a mesma coisa. Não pode para eles ficarem perfeitos, mas também não ficou ruim. Ficou bom, ficou muito bom, por sinal, é o que eu tenho ouvido de comentário. Agora, eu também não vou impedir ou dificultar que, se haja um entendimento geral dos líderes da Câmara com alguma outra posição a ser incluída, uma ideia, uma sugestão dentro do relatório, eu não me furto de fazer. Em abril, 93 empresas pediram recuperação judicial. É o artifício que permite que o pagamento de dívidas seja adiado para que o empresário inadimplente possa acertar as contas. Segundo a Serasa, o número representa um aumento de 43% em relação ao mesmo mês do ano passado. O setor de serviços foi o que mais pediu recuperação, seguido pelo comércio e depois pela indústria. A Receita Federal anunciou que o pagamento das restituições do Imposto de Renda de 2023 será feito em 5 lotes a partir do dia 31 de maio, com a data de pagamento de cada lote definida por lei. O primeiro será destinado aos contribuintes que entregaram suas declarações até o dia 10 de maio. Os critérios de prioridade para o recebimento das restituições também estão definidos por lei e incluem idosos acima de 80 anos, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência física, mental ou doença grave, além de contribuintes que têm como principal fonte de renda o magistério. Contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por Pix também têm prioridade. Os serviços no Brasil subiram 0,9% em março na comparação com fevereiro. O resultado ficou acima das expectativas. Em relação a março do ano passado, o aumento foi de 6,3% e no acumulado em 12 meses de 7,4%. O balanço final é de uma situação superior à do período de antes da pandemia. O bom desempenho do setor que mais gera empregos e pesa no resultado da economia foi puxado pelo setor de transportes, especialmente o de cargas. A mecanização da agricultura sempre trouxe benefícios para um dos setores mais importantes da economia. E como nunca é bom desperdiçar novidades, os produtores rurais estão animados com o uso de drones. O uso de drones vem crescendo a cada ano no setor rural. O uso do equipamento traz benefícios aos produtores, principalmente porque a ferramenta pode ser importante no controle de gastos com insumos, já que otimizando a produção, o consumo de materiais vai ser menor e a produtividade maior. O drone ele não veio para substituir grandes máquinas, ele veio para substituir aquela aplicação costal, né? Principalmente nas regiões mais montanhosas, Minas. Agora aqui no estado que nós
estamos tendo essa oportunidade de ter equipamentos um pouco maiores, né? Então ele tem uma possibilidade muito grande, reduz o amassamento, né? Que é a perda, porque você está tendo que entrar dentro da cultura. Então, para você ter noção, você ganha aí pelo menos uns 4 sacos de soja, no caso de soja, aí você deixa de perder, né? Então você ganha, tem esse ganho a mais no seu rendimento. O drone na agricultura, além de imagens de alta definição, pode transportar e aplicar diversos produtos agrícolas, principalmente auxiliando naqueles locais mais acidentados. O mercado conta hoje com diversos modelos do equipamento, se adequando às necessidades do produtor. Esse é o T40, ele leva 40 litros de calda, 50 kg de sólido. Ele faz aí uma média de 20 hectares hora. Digamos, umas 3, 4 hectares por voo. Você controla o tamanho da gota com ele, você consegue colocar uma gota fina ou uma gota média, uma gota grossa. Você consegue mapear com o controle, com o drone, ou de repente fazer um mapeamento com um drone menor e você transferir para o controle. A DJI ela tem um programa chamado DJI Terra, consegue fazer o processamento de imagem com ele. Você faz o mapa, salva na nuvem e baixa no controle. O uso de drones foi regulamentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2021 e os equipamentos podem ser utilizados para aplicar defensivos, além de adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos e sementes. A utilização em atividades agrícolas deve ser registrado no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e exige que o operador seja qualificado em um curso para aplicação aeroagrícola remota. Todo drone, as empresas têm que enviar a documentação para a ANAC analisar todo o documento, isso que acontecia antigamente, para aí poder ter essa liberação de uso. Então, os drones são classificados de 3 formas, né? Até 25 quilos, né? De 250 gramas até 25 quilos, ele está na classe 3. De 25 quilos a 150, está na classe 2. E acima de 150 são os classe 1. A utilização do drone, nós não estamos só pensando na ANAC. Hoje, a regulamentação do MAPA, que é a parte de fiscalização da aplicação. Então, como o drone ela segue os mesmos preceitos de uma aplicação de uma aviação agrícola, então você precisa mandar os relatórios, tem toda uma normativa específica do MAPA para poder que a empresa está regulamentada no mercado. No próximo domingo, o Instituto Nacional do Seguro Social vai liberar a consulta ao valor da primeira parcela do 13º. Ela poderá ser feita por aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Para ficar informado, basta entrar no aplicativo ou no site do Meu INSS. A primeira parcela, que foi adiantada pelo governo federal, será paga no próximo dia 25. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a apresentação da nova regra fiscal brasileira, além do anúncio da Petrobras que não vai mais usar o dólar como parâmetro para precificar combustíveis. E também monitoram as negociações para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos. Motivos que fizeram o dólar fechar em alta nesta terça-feira, de 1,15%, cotado a R$ 4,94 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,77% aos 108.193 pontos. Saiu hoje no Diário Oficial da União as indicações do presidente Lula para novos diretores do Banco Central. Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino Santos passarão por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. E se os nomes forem aprovados pelo plenário, os dois poderão tomar posse para cumprir mandatos até 2027, com direito a uma recondução. Galípolo ficará na diretoria responsável pela definição da taxa básica de juros, que é criticada a todo momento pelo presidente. Ruas construídas para evitar acúmulo de água e alagamentos. Pontos de ônibus com internet móvel gratuita de alta velocidade. Casas conectadas a aplicativos de smartphones que permitem controlar gastos com água e energia. A descrição poderia ser uma metrópole do futuro, mas trata-se de um tipo de empreendimento que cresce e se espalha pelo Brasil, as Smart Cities.
O bairro Granja Marileusa, em Uberlândia, Minas Gerais, reúne lojas, supermercados, escolas e também 30 startups e empresas de inovação. A ítalo-britânica Planet Smart City, startup do setor imobiliário, atua no desenvolvimento e construção de bairros, condomínios inteligentes. O impacto pode ir além dos próprios moradores. Por outro lado, a melhora da estrutura urbana naquela área também abre espaço para que o poder público invista em outros locais mais carentes. Lojas, supermercados, universidades, escolas e escritórios compartilhados são alguns dos serviços disponíveis a moradores sem que eles enfrentem grandes distâncias ou longos períodos no trânsito. A segurança costuma ser um dos diferenciais nas propagandas de Smart Cities, mas ele deve ir além das câmeras. Também é necessário cuidado com a proteção de dados. O uso de dados é inclusive um dos principais pilares do Guaduana, que tem previsão de entrega para 2026 em Entre Rios, no litoral da Bahia. Ali, uma solução da empresa CM chamada Midsphere é ligada ao conceito de internet das coisas. Processará informações que vão desde os equipamentos públicos, como câmeras e semáforos, até a origem dos alimentos que chegarão à cidade, informando, por exemplo, se eles são orgânicos ou quais produtos químicos foram usados em sua produção. E a seguir, paciente é obrigada a brigar na justiça para que o Estado pague remédio que custa mais de R$50 mil a dose. E veja também, Ucrânia garante que derrubou mísseis supersônicos de última geração da Rússia. O Brasil tem a maior rede de saúde pública do mundo e cerca de 70% da população precisa do governo para receber tratamento de qualquer doença. Mas a espera pela liberação de determinados medicamentos é comum, apesar do risco de impactos profundos na qualidade de vida dos pacientes e no prognóstico das doenças. Ainda mais quando uma dose do remédio custa mais que R$50 mil. Faz quase 10 anos que Vivian apresentou os primeiros sintomas de uma doença rara. Foi em 2014, eu comecei com muita dor de cabeça e fiquei uns 15 dias com dor de cabeça direto. A dona de casa chegou a ser internada para a investigação do problema, até que veio o diagnóstico. Quando o médico falou que eu tinha esclerose múltipla, eu achei que fosse uma doença de doido, né? Que esclerose, eu tô ficando doida. Esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune capaz de causar sequelas, muitas vezes irreversíveis, se a enfermidade não for tratada rapidamente. Por causa do diagnóstico, Vivian perdeu parte da visão do olho esquerdo e hoje apresenta vários outros sintomas. Tenho incontinência urinária, sinto muita dor nas costas, dor nas pernas, fraqueza. Eu ando daqui ali na esquina, já tenho que me apoiar em alguém ou na bengala. Ela precisou sair da empresa onde trabalhava como assistente administrativo para se tratar. O esposo também pediu demissão para ajudar a mulher. A família então começou a pegar os remédios necessários ao tratamento no SUS. Mas com o tempo, todas as opções lá oferecidas para Vivian apresentaram falha terapêutica. A médica dela então receitou 2 doses anuais de um remédio importado, cujo valor ultrapassa R$53 mil por dose. Quando as farmácias de alto custo não têm um determinado remédio, o paciente precisa contratar um advogado para entrar com uma ação explicando toda a situação e muitas vezes em caráter de urgência, porque a liberação do medicamento pode demorar. Só que a doença não espera. E se eu não tomar, tem progressão da doença, né? A médica falou que eu posso perder os movimentos das pernas, ficar cega. A advogada Júlia Guimarães explica que o Estado tem a obrigação de arcar com os custos de medicamentos indisponíveis no Sistema Único de Saúde. Os 3 entes federativos, tanto a União, o Estado como o município, eles são obrigados a dar esse tratamento, esse medicamento.
E sendo respaldado num pedido, em laudos médicos, é muito difícil esse pedido ser negado na justiça. Normalmente, o processo ele tem ele demora, então, via de regra, o juiz ele já dá uma liminar obrigando de imediato o Estado dar esse medicamento ou esse tratamento. Foi o que aconteceu com a Vivian. Ainda assim, foram 5 meses de espera até ela receber a primeira dose do novo medicamento. Mas a demora pode ser muito maior e o paciente ainda pode ter o pedido negado. Se ele for negado em sede liminar, a gente interpõe um recurso que chama agravo de instrumento, que vai para o tribunal, que geralmente é julgado mais rápido. E no recurso você também pode pedir essa liminar, falar, olha, eu tenho uma urgência aqui, eu preciso desse remédio por tais questões, me dá esse remédio e depois a gente discute se é necessário ou não, né? Mas dá para recorrer sim. E segundo a doutora, também é possível entrar com uma ação indenizatória, caso a pessoa arque com os custos do medicamento por meios próprios, por não poder esperar para seguir com o tratamento. O maior bem do ordenamento jurídico, não só do ordenamento jurídico, mas do ordenamento jurídico brasileiro é a vida, né? É o bem jurídico mais protegido. Então não faz sentido a gente alegar que não tem dinheiro ou que o outro tratamento é melhor se um médico está dizendo que aquela pessoa precisa daquele tratamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou agora à noite que vai acompanhar a nova recomendação da Organização Mundial da Saúde para o uso de adoçantes, que ontem ela alertou que o uso prolongado, além de ser ineficaz para emagrecimento, pode provocar doenças. Na lista divulgada estão alguns adoçantes encontrados com frequência em supermercados. Hoje foi divulgado que a alternativa em baixas calorias para quem deseja manter a saúde em dia são os adoçantes poliolis e o xilitol, que podem ser encontrados em lojas de produtos naturais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu registro para a produção nacional de um imunizante que protege contra 4 tipos de meningite. A vacina meningocócica ACWY conjugada é recomendada para adolescentes na faixa etária de 11 e 12 anos de idade em dose única. A indicação para adolescentes de 13 e 14 anos de idade foi recentemente ampliada com o objetivo de reduzir o número de portadores da bactéria em nasofaringe. Já o Programa Nacional de Imunizações recomenda o esquema de 2 doses da vacina meningocócica C conjugada aos 3 e 5 meses de idade e um reforço administrado aos 12 meses. O imunizante pode ser produzido pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Fundação Ezequiel Dias, em parceria com a farmacêutica GSK, detentora da tecnologia. O acordo prevê a transferência de tecnologia, rotulagem e embalagem dos imunizantes pela Fiocruz e Funed e produção do ingrediente farmacêutico ativo por meio do Instituto de Tecnologia Imunobiológicos. Para a Fiocruz, esse registro concedido pela Anvisa é mais um passo na busca pela autossuficiência nacional por meio da redução da dependência de insumos internacionais e da incorporação de tecnologias estratégicas para o país. Em todo o mundo, é estimado que mais de 1 milhão de casos de meningites bacterianas a cada ano. Caso não haja tratamento, a taxa de mortalidade pode chegar até 70%. Entre os anos de 2009 e 2021, foram confirmados no Brasil 219.342 casos de meningite bacteriana causada pelo meningococo. O Ministério da Saúde incorporou ao SUS 2 medicamentos para tratamento da anemia. A previsão é que estejam disponíveis em até 180 dias. A anemia é uma doença que causa redução da concentração de hemoglobina, proteína responsável por transportar o oxigênio pelo sangue. O medicamento ferripolimaltose é indicado para o tratamento da anemia por deficiência de ferro e intolerância ao sulfato ferroso. Já o medicamento carboximaltose férrica para adultos com anemia por deficiência de ferro e intolerância ou contraindicação aos sais orais de ferro.
Os grupos mais afetados são crianças, gestantes, lactantes, meninas adolescentes e mulheres adultas em fase de reprodução. O Ministério da Saúde reforça que somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios para tratamento. A polícia italiana encontrou quase 3 toneladas de cocaína que estavam camufladas em caixas com bananas que chegavam da América Latina. Segundo a guarda responsável por crimes financeiros do país, a carga encontrada em número recorde valia mais de 4 bilhões de reais. O carregamento vinha de Guayaquil, no Equador, e seguiria a viagem até a Armênia. Mas policiais de um porto em Calábria, no sul da Itália, desconfiaram da mercadoria depois que um cão farejador parou em frente às caixas durante uma vistoria de rotina e, com a ajuda do cão e de alguns scanners especializados, a polícia conseguiu descobrir a carga ilegal. Cerca de 30 militares foram chamados para transportar e destruir a mercadoria. Um ataque a tiros na cidade de Farmington, no Novo México, Estados Unidos, terminou com pelo menos 3 mortos e outros 6 feridos. A polícia do estado afirma que o atirador de 18 anos percorreu cerca de 400 metros a pé e disparou sem parar. A motivação do crime ainda é incerta. As autoridades não divulgaram a identidade das vítimas e nem o estado dos feridos. O chefe de polícia da cidade alegou que o atirador, que não teve o nome revelado, usou ao menos 3 armas diferentes, incluindo uma AR-15, utilizada com frequência em ataques em massa. O episódio terminou com um jovem sendo morto em confronto com a polícia. E o governo da Ucrânia anunciou hoje que derrubou 18 mísseis hipersônicos russos, uma das armas de tecnologia mais avançadas do Kremlin. Noite tensa na capital ucraniana. O Ministério da Defesa da Ucrânia disse nesta terça-feira que a Força Aérea do país derrubou mísseis hipersônicos russos Kinzhal em um novo ataque noturno de mísseis e drones em Kiev. Os mísseis Kinzhal, cujo nome significa punhal em russo, são mais difíceis de interceptar do que outros tipos de projéteis. O presidente russo Vladimir Putin apresentou o míssil em 2018 e o chamou de arma ideal por sua dificuldade de interceptação. Há uma semana, a Ucrânia anunciou que derrubou pela primeira vez um míssil hipersônico Kinzhal, utilizando sistemas fornecidos por Washington. Kiev recebeu em meados de abril os primeiros Patriot, um dos sistemas de defesa antiaérea mais avançados dos Estados Unidos e utilizado para derrubar o primeiro míssil Kinzhal. As autoridades ucranianas não divulgaram que sistema foi utilizado para interceptar os mísseis Kinzhal nos ataques desta terça. Alguns destroços caíram em vários bairros de Kiev, incluindo no zoológico da capital ucraniana, e 3 pessoas ficaram feridas. E a seguir, a ONU diz ser possível acabar em 17 anos com 80% da poluição causada pelos plásticos nos oceanos. E ainda, enquanto as providências não chegam, não faltam os garis, que comemoram mais um dia sempre dispostos a cuidar do nosso planeta. Dados de provas e pesquisas internacionais mostraram que a educação brasileira tem passado por momentos difíceis. Pelo lado da alfabetização, em comparação com um grupo de 65 países, o Brasil aparece apenas na frente de 4. Já no ranking atualizado das universidades, nenhuma aparece entre as 100 melhores. Os dados sobre a alfabetização brasileira foi divulgada pela Pearce, sigla em inglês para Progresso no Estudo Internacional de Alfabetização e Leitura. A avaliação aplicada em 2021 foi a primeira em que o Brasil participou. Os dados são preocupantes, já que o país ficou à frente de apenas 4 nações. A avaliação internacional de alfabetização foi aplicada a estudantes de 65 países e regiões. No Pearce, os alunos brasileiros obtiveram uma média de 419 pontos. Esse desempenho fica acima apenas de Jordânia, Egito, Marrocos e África do Sul, este último com uma média de 288 pontos. Essa pontuação brasileira é similar, por outro lado, ao resultado de Kosovo e Irã.
Os melhores desempenhos foram aferidos em Singapura, com 587 pontos, na sequência a Irlanda, com 577, e na terceira posição ficou Hong Kong, com 573. No Brasil, 4.941 estudantes do quarto ano do ensino fundamental fizeram a prova. No estudo, foi possível analisar que em quase 4 em cada 10 estudantes brasileiros não dominavam as habilidades mais básicas de leitura. Além disso, os dados mostraram que apenas 13% dos estudantes brasileiros podiam ser considerados proficientes em compreensão leitora. E essa defasagem pode ser o motivo pela queda drástica de posição no ranking internacional de melhores universidades do mundo. Um estudo realizado pela World University Rankings mostrou que nenhuma universidade estadual ou federal brasileira está entre as 100 melhores. O levantamento leva em conta 4 áreas para fazer a classificação, sendo eles o sucesso acadêmico de ex-alunos, empregabilidade, distinção do corpo docente e pesquisas realizadas. Entre as brasileiras, a melhor colocação ficou com a Universidade de São Paulo, com a 109ª colocação. No ano passado, a estadual havia ficado 4 posições na frente. A segunda brasileira é também de São Paulo, a Universidade de Campinas, que era a posição número 347 e subiu para 344. A respeito do resultado do levantamento, o Ministério da Educação informou que o trabalho atual é de recomposição do orçamento da pasta, o que auxiliaria em um melhor desempenho das universidades em cenário nacional. Além disso, o governo brasileiro precisa aperfeiçoar os sistemas de avaliação do ensino superior. O MEC também informou que todas as ações implementadas têm como finalidade ampliar as oportunidades de acesso e permanência dos jovens na educação superior. Para controlar a crise educacional nas universidades, a pasta ainda informou que já foi anunciado 2 bilhões e 440 milhões de reais em investimentos educacionais. Um estudo feito por pesquisadores da Unifesp detectou transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade e TDAH em dados genéticos. Para superar a limitação de uma das maiores dificuldades que pesquisadores da área de genética psiquiátrica enfrentam, que é diagnosticar o risco de transtornos psiquiátricos, os pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo decidiram apostar no estudo dos exossomos, que são pequenas vesículas carregadas de material genético que potencialmente contêm moléculas provenientes do sistema nervoso central. A análise dessas vesículas, que são capazes de ultrapassar a barreira estrutural que protege o cérebro de patógenos e toxinas, chamada hematoencefálica, e carregar pelo corpo pequenas moléculas de RNA, mostrou ser possível encontrar padrões associados com depressão, ansiedade e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, abrindo caminho para, no futuro, aprimorar o acompanhamento de pacientes e oferecer tratamento precoce. Os resultados do estudo foram publicados na revista Translational Psychiatry. Ainda não foi possível ter certeza de que os exossomos analisados vêm do cérebro, mas eles que conseguem regular a expressão dos genes em vários tecidos e podem estar implicados em mecanismos que aumentam o risco para transtornos psiquiátricos. Para chegar ao resultado, foram retiradas as vesículas extracelulares do soro sanguíneo de um grupo de 116 jovens em 2 momentos, separados por 3 anos, sendo este período na adolescência e no início da idade adulta. Dessas vesículas foram extraídas os micro-RNAs, que foram sequenciados tanto para analisar a variação ao longo dos anos, quanto para identificar associações com transtornos psiquiátricos. No grupo chamado incidente, ficaram aqueles que só apresentaram algum transtorno no segundo momento analisado. Já o remitente reuniu participantes com diagnóstico positivo apenas na primeira análise. E, por fim, no persistente,
estavam aqueles diagnosticados nos 2 momentos analisados. As diferenças entre os micro-RNAs nesses grupos foram comparadas, mas os pesquisadores não encontraram dados estatisticamente significantes. Na segunda abordagem, o estudo buscou identificar micro-RNAs associados a transtornos específicos no mesmo ponto de tempo. Em cada momento, foram comparados indivíduos com diagnóstico de depressão, transtorno de ansiedade e TDAH versus aqueles que não apresentavam as doenças. No início da adolescência, os pesquisadores encontraram o microRNA MIR328 diferencialmente expresso nos grupos de pacientes com e sem TDAH. Já na fase adulta, foram identificados microRNAs associados à depressão e aos transtornos de ansiedade. Para expandir a análise e confirmar os resultados obtidos em outras fases da vida dos pacientes, a ideia dos pesquisadores é aumentar o tamanho amostral, tanto com os dados já disponíveis, como com uma nova etapa de coleta, que inclui os mesmos indivíduos adultos e seus filhos. Além da expressão de microRNAs, devem ser analisadas ainda outras informações para entender as doenças psiquiátricas de forma mais integrada, incluindo dados genômicos, RNAs expressos e de metilação de DNA ao longo do tempo, além de fatores ambientais, como condição socioeconômica, exposição a abuso de drogas e a maus tratos na infância e adolescência, bullying na escola e a pandemia de Covid-19. Para lembrar as histórias gloriosas do rei do futebol, Pelé, foi inaugurado um memorial que está aberto para a visitação do público em Santos, no litoral paulista. Os ingressos podem ser reservados pela internet. E o melhor, os fãs podem conferir de graça imagens, camisas e estátuas do atleta do século. No espaço de 200 metros quadrados, o público poderá ver uma simulação da torcida do Santos nas paredes. O túmulo dourado carrega imagens de momentos marcantes da carreira do eterno rei do futebol. Há ainda 2 estátuas em tamanho real de Pelé e as camisas que vestiu ao longo da carreira: Santos, New York Cosmos e Seleção Brasileira. Fui o primeiro a pisar nessa linda responsabilidade e essa homenagem que se presta hoje ao rei, esse mausoléu fantástico. Mas o que mais me emocionou foi ele estar em volta dessas fotografias, o povo brasileiro o abraçando, porque Pelé é eterno. O espaço fica no Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, o cemitério vertical mais alto do mundo, segundo o Guinness, o livro dos recordes. Vamos encontrar um espaço super personalizado, feito com muito carinho, são 200 metros quadrados, tem estátuas de tamanho real feitas em latão do rei, tem na sepultura réplicas da taça Jules Rimet, painéis com gols feitos pelo rei e também o famoso soco no ar. Nas paredes, a torcida do Santos, o piso em gramado sintético imitando um campo de futebol. A expectativa é que o local, a menos de 1 quilômetro da Vila Belmiro, se torne um ponto turístico em Santos. A entrada é gratuita e os interessados devem reservar o ingresso na internet. Um dos principais vilões da poluição mundial é o plástico. Mas um levantamento realizado pela ONU sugere que, caso os cuidados sejam feitos da melhor forma, a poluição pode ser reduzida drasticamente até 2040. De acordo com um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 17 anos, ou seja, até 2040, a poluição plástica global pode ser reduzida em 80%. Mas, para que isso possa acontecer, as mudanças devem ser feitas. Segundo a agência, são práticas e acessíveis, começando por eliminar plásticos desnecessários, como embalagens em excesso, e seguindo com o aumento da reutilização desses materiais, aumento da reciclagem e substituição dos plásticos por alternativas mais ecológicas. Esses movimentos, impulsionados por políticas governamentais e reformulações na indústria do plástico, reduziriam a poluição plástica para 40 milhões de toneladas em 2040. O número ainda seria assustador. Contudo, atualmente, a produção de plástico anual é de 430 milhões de toneladas, sendo 2/3 produtos de vida curta, que logo são descartados. Além disso, o corte de 80% evitaria 500 milhões de toneladas de emissões de CO2 por ano.
Mesmo após 193 países concordarem em acabar com a poluição plástica em um tratado histórico realizado em março do ano passado, as negociações para um acordo juridicamente vinculante até 2024 estão em andamento. O relatório da ONU estimou ainda que, se apenas for aumentada a reutilização de plásticos, isso poderia reduzir em 30% a poluição, também até 2040. Se juntar com a reciclagem, o número aumentaria para 50%. O estudo ainda completa dizendo que a substituição de recipientes de comida por materiais alternativos, como o papel ou materiais compostáveis, pode reduzir outros 17% da poluição. Ou seja, a cada dia que passa, sentimos a necessidade de cuidar do nosso planeta e é quase que inimaginável pensar nisso sem colocar em xeque o uso desnecessário e abundante do plástico, que é despejado de maneira errada na natureza. Hoje é comemorado o Dia do Gari no Brasil. Por isso, uma jovem piauiense que trabalha na limpeza pública da cidade de Teresina fez uma homenagem para mostrar o orgulho que tem da sua profissão. Paula começou a trabalhar como gari aos 22 anos em 2021. Foi seu primeiro emprego com carteira assinada, mas já atuou como babá, ajudante de idosos e no comércio. Segundo ela, no início teve dificuldades para se adaptar à rotina e principalmente com o afastamento das pessoas por conta da profissão. Ela diz que a forma que as pessoas olham para ela faz com que ela se sinta excluída da sociedade. Mas com o passar do tempo, ela foi virando o jogo a seu favor e hoje é um sucesso nas redes sociais. Ela fala que se orgulha quando vê o resultado do seu trabalho. Para ela, chegar num lugar que estava sujo e depois deixá-lo limpo é muito satisfatório. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.